que as pessoas iam dizer a respeito dele. Né? Apesar da situação dele, ele falou assim, nossa, ele poderia muito bem ter falado assim, quem sou eu, né, para ir lá querer ver o mestre? Quem sou eu para me aproximar de Jesus perante a sociedade? O que as pessoas vão pensar? Né? Mas ele deixou tudo isso de lado. Ele venceu o próprio eu dele. Né? E muitas das vezes a gente precisa fazer isso. A gente precisa tirar aquilo que nos impede, né, de se aproximar de Jesus. Eu vou ler o texto, está lá em Lucas 19. Diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém. Amém. E a gente vê aqui que, como eu falei, né? Zaqueu, ele tinha os defeitos dele, ele era um homem que ele participava de coisas erradas, mas quando ele soube do que Jesus fazia, houve um interesse, né, no coração dele. Houve um interesse em saber quem era Jesus, em conhecer mais de perto Jesus. E ele não se limitou. Na verdade, ele tinha uma limitação física, né, que era a estatura. A Bíblia fala que ele era de pequena estatura porque é que ele subiu, mas ele venceu uma barreira, né? Às vezes, quantas barreiras a gente tem na nossa vida, né? Quantas coisas acontecem na nossa vida que nos impedem de se aproximar de Jesus, nos impede de ir buscar a Jesus, né? Então são tantas circunstâncias, tantas coisas no nosso dia a dia, né? Às vezes, pra gente levantar e orar, fazer uma simples oração, às vezes é tão difícil, né? A gente tem uma barreira grande, é a barreira do tempo, né? Às vezes a barreira do serviço, do trabalho, que corre pra lá e corre pra lá. E eu vejo que o tempo também é uma das principais... A barreira do celular também, hoje em dia, é uma coisa que a gente às vezes preza muito em ficar muito tempo. E fica na internet, às vezes a gente não consegue orar, né? A gente passa mais tempo, né? Às vezes dando ouvido pra tudo que as outras pessoas falam, mas a gente se esquece de dar ouvido pro que Deus fala, de buscar a Deus. E Zaqueu, ele não se importou, né? Ele tinha, além da estatura, ele tinha uma outra dificuldade, que era a multidão. Imagina, a pessoa, eu sou pequena, no meio da multidão, é difícil, né? Mas ele não se deteve à multidão, ele não se importou com o que a multidão pensaria, né? Ele não deu voz para a multidão. E às vezes a gente faz isso, né? A gente deixa de ouvir aquilo que Deus está falando e dá ouvido para outras pessoas. Não que seja errado, né? A gente precisa ouvir sim, mas a Bíblia fala, né? Os santos buscai os santos, né? Que a gente possa ter esse entendimento de saber com quem conversar, de saber em quem buscar, de saber buscar a direção primeiramente em Deus, né? Eu costumo dizer que Deus está à distância de uma oração só. Se a gente for buscar, se a gente for clamar, Ele fala, Ele é pessoal, né? Deus, Ele é nosso amigo íntimo, Ele sabe do nosso interior, Ele sabe das nossas dificuldades. E a Bíblia fala que quando Zaqueu subiu, acho que ele deve ter ficado escondidinho ali na árvore, né, imaginando, né? E ele falou assim, eu só quero observar, né, Jesus. E imagina, no meio da multidão, Jesus olha para cima e fala assim, Zaqueu, desce. Como é que Jesus sabia quem era Zaqueu? Ele deve ter pensado assim, ele me conhece. Assim como Jesus conhecia a Zaqueu, ele conhece cada um de nós. Ele conhece no íntimo, né? A Bíblia diz que Deus, ele é um Deus que nos formou. Eu costumo dizer que Deus ele faz a cada um de nós com particularidades, com coisas tão únicas que ninguém é igual a ninguém, né?
Ele fez o Norberto, jogou a forma fora. Fez a tia Su, jogou a forma fora. Porque não existe pessoa um igual ao outro, né? E ele, quando ele formou Zaqueu, ele já tinha um amor por Zaqueu, né? Então ele conhecia Zaqueu. Ainda que Zaqueu por diversas vezes pudesse estar distante,